Bem, pessoal, qual remédio de depressão causa vício, né? Por que ele pode causar vício? Quais preocupações você tem que ter na hora de tratar a depressão? Em primeiro lugar, eu vou explicar para você o seguinte: os remédios antidepressivos são os remédios que mais recebem críticas no dia a dia de consultório de qualquer médico. Muitas dessas críticas não justificadas. Eu vou explicar para vocês o porquê, qual a lógica dele e por que todo remédio tem os seus riscos. No caso dele, a gente vai falar um pouquinho desse aspecto, né? Em primeiro lugar, a gente sabe que a depressão hoje em dia não é uma coisa só de neurotransmissor, ela é muito mais complexa, mas sem dúvida nenhuma, dos tratamentos que embasaram, né, uma série de teorias tem relação com a serotonina, né, que foi considerada durante muito tempo, né, muita gente usa esse termo, né, o neurotransmissor do prazer, né, do bem-estar, e muitas pessoas que têm depressão acabam tendo uma alteração da serotonina. E aí, muitos remédios que tratam depressão, ele tem uma certa interferência nesse ciclo, nesse circuito da serotonina. E naturalmente, imagine, pense o seguinte, tanto pode ser na produção, como na recaptação, deixar mais disponível, né? Independente do que aconteça, se você usar uma droga que deixa maior disponibilidade de serotonina ou de receptor, o que quer que seja, naturalmente seu corpo vai se acostumar com esse novo cenário. E aí, qualquer paciente que toma essas medicações por um tempo, no momento que ela retira, ele pode ter alguns sintomas relacionados a essa nova readaptação no corpo. Então, o que eu digo para todo paciente é o seguinte: não é que cause dependência, não é que vicia, né? Você tem que entender como o seu corpo vai agir no contexto da medicação, o que a medicação vai fazer com esses neurotransmissores e como você vai agir na hora de tirar. Por isso que o erro mais comum que eu vejo nos pacientes são pacientes que fazem a redução, sem fazer redução, tira abruptamente a medicação e às vezes tem efeitos colaterais que às vezes são até transitórios. Às vezes a gente médico mesmo tolera, fala, ó, quando estiver reduzindo a medicação você pode sentir isso e depois aquilo vai melhorar. Só que às vezes o paciente faz sem acompanhamento médico, sem orientação, porque não quer usar mais o remédio, ele sente o efeito colateral daquela retirada brusca, sem orientação médica, sem nenhuma outra possibilidade do médico conversar com você e te orientar, e aí acredita que ele está viciado. Fala, eu estou viciado no remédio porque eu fui tirar ele, passei mal e acabei tendo que voltar a tomar ele. Né? Esse tem esse aspecto, né? E tem um outro aspecto que muitos pacientes, eles têm a depressão e eles estão compensados por causa da medicação. E aí, quando você retira a medicação, ele volta a esse estado basal e volta a sentir os efeitos e a sensação de quem tem depressão mesmo. Depressão é uma das doenças crônicas mais comuns e grande parte dos pacientes que têm depressão eles vão ter recaídas. Então, muitos desses pacientes precisam do uso crônico da medicação. Que aí também é outra confusão, porque o paciente tinha depressão, você tratou da depressão, ele melhorou da depressão, quando você retira o remédio ele volta a esse sintoma, ou ele retirou o remédio, e aí ele também cria na cabeça dele que ele está dependente ou ele está viciado no remédio. Ou seja, a grande maioria dos casos em que o paciente refere isso, estou viciado, estou dependente, eles encaixam nesses dois contextos. Claro que qualquer remédio, né, que tem esse efeito de mexer no nosso cérebro, a gente tem que ter cuidado. Por isso que a maioria desses remédios precisam de receita médica, receita retida. Então a gente médico sabe que tem que ter cuidado com essa medicação. Sabe que o uso crônico dessa medicação tem que ser pesada. Sabe que não dá para tirar de qualquer jeito. Sabe que muitos pacientes que têm depressão, eles vão ter depressão pro resto da vida e vão precisar tratar, e vão ter período de recaída. Além disso, né? Não é um tratamento simples, só medicamentoso. Tem que fazer o tratamento psicoterápico, né, com psicólogo, né, fazer todo esse acompanhamento para tentar ajustar comportamental, o que quer que seja, para justamente tentar ajustar a vida dele. E aí a grande maioria dos pacientes, eles se apoiam exclusivamente na medicação. Ou quer tirar a medicação por conta própria, ou não faz outro acompanhamento com psicólogo. Então todo esse cenário faz os pacientes que têm depressão, que usam remédio da depressão, no consultório médico usar esse termo. Acho que eu estou viciado. Ah, esse remédio vicia. Eu vi que esse remédio cria dependência. Ah, eu acho que eu estou dependendo do remédio. Mas eles esquecem de olhar todo esse cenário. Eu até brinco com os pacientes. Eu sou neurocirurgião, mas obviamente qualquer médico lida muito com paciente que tem depressão. Muitos até eu diagnostico, porque ele tem dor crônica, está tratando a coluna. Eu peço para procurar o psiquiatra, às vezes começa o remédio e vira e mexe, eles falam assim, estou bem melhor com o remédio, mas eu estou viciado. E aí você tem que fazer toda essa orientação para ele entender direitinho como funciona e procurar o profissional que mais lida com isso, que é o psiquiatra mesmo. Eu caminho meus pacientes, né? E a maioria vai, acaba fazendo acompanhamento. Todos são mais resistentes, mas assim, é importante você entender toda essa lógica e entender que é uma doença crônica como outra qualquer. Como dificilmente alguém vai ficar curado
da hipertensão por completo, curado da diabetes por completo, curado da obesidade. Pode ser um período que ele melhore a pressão, fique sem remédio, mas depois aquilo volta. Às vezes o açúcar também, ele perde peso, consegue controlar, mas ele tem uma tendência, né? A depressão é semelhante. Espero